Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Meio Ambiente, Ciência e Biologia. Eu sou Jairo Correia e nessa nossa videoaula de hoje eu vou falar com vocês a respeito da fitoenergética, a cura do corpo e da alma através da energia das plantas. Antes de iniciar o nosso conteúdo, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para quando eu postar os outros vídeos, vocês recebam as notificações aí, ok? Compartilhe também o nosso vídeo nas suas redes sociais. Bom, então, fitoenergética é uma ciência, em que surgiu no mundo, mais especificamente aqui no Brasil, através de dois grandes pesquisadores, o Bruno Gimenez e a Patrícia Cândido, em que eles fizeram a catalogação de 118 plantas. E a partir daí, esses dois mentores da fitoenergética, eles estabeleceram a descoberta através da energia das plantas, já que todos os seres vivos no planeta têm energia e liberam energia, absorvem e liberam energia. Então, eles conseguiram fazer essa catalogação e puderam observar e comprovar que cada planta tem um determinado nível de energia em um potencial específico. Então, a fitoenergética é um sistema natural de cura, equilíbrio e elevação da consciência que, através da energia das plantas, que é chamada de fitoenergia, ajuda os seres vivos no equilíbrio das emoções e pensamentos que, quando estão em desequilíbrio, são os reais causadores das doenças. Já que nós estamos falando de fitoenergética, nós temos que entender que energia ela está associada a tudo o que existe no universo. Então, todas as coisas ou todos os corpos, eles apresentam um nível de energia X, e depois de potencializados, eles vão apresentar um nível de energia Y. E o que é essa potencialização? Essa potencialização é como se fosse uma aquisição de energia a mais que as plantas elas recebem através do sol, através do meio ambiente, através de outros tipos de energias positivas, e aí elas aumentam o seu grau de energia, de potencialização. Então, todas as plantas, assim como todos os seres vivos e os homens, apresentam uma faixa de vibração que está dentro do contexto de tudo aquilo que ele pensa, no caso especificamente do homem. Então, todos nós, homens ou seres vivos, estamos dentro de uma frequência energética. Temos um campo de energia e apresentamos um tipo específico de vibração. Então, como nós somos seres humanos diferentes, nós temos vibrações diferentes. E, consequentemente, estamos dentro de frequências mais ou menos diferentes também. Em alguns pontos, apresentamos frequências semelhantes e em outros pontos, apresentamos frequências diferenciadas, o que caracteriza cada um dos tipos dos indivíduos que estão aqui nesse planeta e cada um dos tipos de seres vivos que também fazem parte desse contexto de vida aqui. Ok? Bom, então, já que eu estou falando de energia,
e eu estou falando de planta, existe uma palavra específica que está relacionada à energia das plantas, que nós chamamos de fitoenergia, certo? E então, nós vamos também saber qual é a missão das plantas aqui no nosso planeta. Então, as plantas foram colocadas aqui, bem como todos os outros seres vivos, com um propósito, com um objetivo específico, né? E as plantas, elas têm essa missão de proporcionar ao ser humano e aos outros seres vivos a cura, o equilíbrio e a harmonia de cada um dos indivíduos consigo próprio, né? Bem como dos outros animais, tá? Existe no nosso mundo diversos tipos de tratamentos, né, para se obter a cura de determinadas doenças. Então, uma das terapias que se utiliza para a cura das doenças é chamada de alopatia. Então, na alopatia, se trabalha com os princípios ativos das substâncias químicas dentro de uma determinada concentração. E a alopatia, essas substâncias químicas, elas vão atuar especificamente no corpo físico, na matéria, né, para poder sanar as consequências de uma determinada doença. Então, por exemplo, quando o indivíduo está com dor de cabeça, com cefaleia, ele vai tomar um comprimido, um analgésico, para poder suprimir ou dar analgesia daquela dor ou daquela estimulação dolorosa que ele está sentindo, ok? Na fitoterapia, que é outra forma de tratamento, nesse caso especificamente, vai se trabalhar com os princípios ativos das plantas. Então, fito, planta, terapia, terapia à base de plantas. Não é? Então, vai se utilizar os princípios ativos dentro também de uma determinada concentração. Então, cada planta ela tem um princípio ativo que vai ser utilizado para uma determinada doença, que por sua vez também vai atuar esse princípio ativo fitoterápico para aquela doença. Então, por exemplo, quando o indivíduo ele está muito estressado, não é? Então, na fitoterapia, se ele tiver com a frequência nervosa ou energética, vamos dizer assim, muito elevada, né, ele vai se utilizar de um chazinho de camomila, né? Então, o fitoterapeuta, que é o profissional, né, qualificado, ele vai prescrever o medicamento para aquela pessoa, da mesma forma que o médico, não é? Ele vai prescrever o medicamento dentro do contexto da lei, né, dentro daquilo que ele aprendeu na faculdade de medicina, para poder promover a supressão da dor, né, ou ajudar na cura de determinada doença. Ok, pessoal? Então, na fitoterapia, observem, bem como na alopatia, a substância química da planta, ela vai atuar, o que é o princípio ativo, vai atuar no corpo físico, tá? E na fitoenergética, nós vamos trabalhar com a energia das plantas. E nesse caso especificamente, existe uma diferença. Porque se a gente está trabalhando com a energia da planta, não é? Essa energia das plantas, a fitoenergia, ela vai atuar não no corpo físico, mas sim nos campos sutis da alma. Tá claro? Então, nesse caso específico, não existe nenhuma contraindicação para os indivíduos que utilizarão, né, ou farão a terapêutica com as plantas que foram catalogadas para a aplicação ou para, no caso, a
formulação do composto que será destinado para uma pessoa especificamente, já que os tratamentos eles são personalizados. Então, a proposta da fitoenergética, ela está pautada, não é? Em um sistema de cura e de equilíbrio, e ela fornece às pessoas uma ferramenta eficiente, simples e acessível contra todas as doenças da alma, tá claro? Então, nesse caso, o que acontece? Para quem quer saber mais um pouquinho, né, eu vou mostrar para vocês aqui, né, que existe esse livro aqui, tá? Então, tá vendo aí a fitoenergética, né, do nosso mentor, o Bruno Gimenez, que escreveu isso aqui, é um tesouro precioso, esse livro aqui, tá? E que, graças a Deus, eu estou tendo a oportunidade de estudar, né? Então, o curso que eu fiz, ele é muito bom, né? E eu estou simplesmente encantado. Então, seguindo com a nossa proposta aqui, né, de divulgar a fitoenergética também, né, de trazer essa informação para todos vocês, é que realmente o tratamento, né, e a terapêutica funciona. Por quê? Porque nós vamos estudar e vamos no ponto das causas das doenças, né? Então, por exemplo, por que as pessoas têm determinados tipos de doenças? Então, cada pessoa pode ter depressão, mas o que levou essas pessoas à depressão apresentam causas diferenciadas. E aí é que vem a questão do estudo, não é? Porque cada indivíduo é um indivíduo que tem uma história de vida diferente do outro, ok? Então, no caso especificamente, aonde é que vai ter a causa dessas doenças? Aonde se origina? Então, por exemplo, a partir do desequilíbrio dos chakras, que são centros de energia que estão no nosso corpo, né? No centro da cabeça, no nosso frontal, aqui na região da laringe, na região do coração, do nosso estômago, abaixo do umbigo e na região do períneo, né? Que são esses 7 chakras específicos. Eu vou falar daqui a pouquinho também a respeito deles, certo? Então, o desequilíbrio dos chakras, ele vai levar ao desequilíbrio das glândulas endócrinas. Então, observem que na nossa cabeça nós temos aqui a hipófise, não é? Na garganta nós temos aqui a glândula tireoide. No meio, aqui nessa região do mediastino, entre os 2 pulmões, né? Quando ainda éramos crianças, né? Então as crianças têm essa glândula que é o timo, ela bem desenvolvida. Na região aqui do estômago, né? Um pouquinho mais do lado esquerdo tem o pâncreas, logo abaixo tem os órgãos genitais, masculino e feminino, né? E a parte que também nos conecta com a terra, né? Que é esse chakra aí básico, tá ok? Então, onde é que nasce a doença? A vitalidade dos chakras está relacionada com a saúde física, mental, emocional e espiritual. Então, se o chakra está desvitalizado ou em desequilíbrio, ele vai automaticamente promover uma alteração, né? Essa energia em desequilíbrio vai promover uma alteração nessas glândulas ou já no corpo físico, e aí o indivíduo vem a manifestar aquele desequilíbrio que se encontra no nível energético. Então é por isso que muitas vezes alguns medicamentos não atuam especificamente na causa. Por quê? Porque a causa não está, na maioria das vezes, no corpo físico, e sim nos campos sutis da alma. Tá claro? Então, a partir dos pensamentos, sentimentos, emoções e sensações negativas, por exemplo, mágoa, raiva, medo, ódio, insegurança, tristeza, decepção, tudo isso aí vai gerar problemas no corpo físico, né? Então, primeiro a gente pensa, né? Depois as coisas são verbalizadas, e aí com o passar do tempo, né? Esse ódio específico,
né, ou acentuado, né, essa mágoa vai começar a se processar dentro de um campo energético que, por sua vez, vai promover alterações nas glândulas e que, consequentemente, vai levar essas alterações a uma disfunção ou uma má função da estrutura ou do órgão, ok? Então, por exemplo, pessoas que sofrem de dor nas articulações. Essas pessoas são geralmente pessoas muito duras, rígidas, inflexíveis em suas atitudes, em seus pensamentos, em suas colocações, né? Então são pessoas que muitas vezes não querem mais avançar na vida, não querem mais evoluir. Então, geralmente, o que é que vai acontecer? Elas vão apresentar problemas articulares. Então, essa inflexibilidade leva a uma rigidez das partes móveis do nosso corpo. E aí é que vem a causa dessas dores articulares. Muitas vezes acompanhada de artrose, artrite, né? E uma série de outras doenças que estão ligadas ao aparelho locomotor, tá? Um outro exemplo, né, são as pessoas que sofrem de gastrite. Então, as pessoas que sofrem de gastrite, né, dores e inflamações no estômago, né, aí vem azia, né, hiperacidez, gastrite, né, úlcera gástrica, são pessoas muito irritáveis, que estão guardando muito rancor, muita mágoa. E aí o que é que acontece? Né? Tudo isso vai desencadear um excesso na produção de ácido clorídrico, e esse excesso de ácido clorídrico, ainda que a pessoa esteja, né, com o alimento no estômago, com o passar do tempo, né, essa hiperacidez vai levar, muitas vezes, alguns desses indivíduos a uma evolução dessa hiperacidez para uma gastrite, que corresponde à inflamação da mucosa gástrica. Ok, pessoal? Bom, já que nós estamos falando especificamente, né, de energia, né, de centros de força, esses centros de força, eles são chamados na literatura indiana de chakras ou chakras, né? Então, são centros de energias, já que cada célula do nosso corpo, né, ela tem um número X de energia. E observem que os grupos de células vão formar os tecidos e os tecidos vão formar órgãos. Então, especificamente, os órgãos ou cada parte do nosso corpo tem uma quantidade X de energia que vem dos alimentos, e essa energia ela posteriormente colocada para fora, né? Então, nós recebemos a energia que vem do sol, da água, dos alimentos, né? E depois nós liberamos essa energia para fora. Então, cada parte do nosso corpo, né, começando de baixo para cima, tem esses centros de energias ou esses chakras. Então, o primeiro chakra, ele é chamado de, na literatura indiana, na língua indiana, de Muladhara, né? E ele é um chakra que tem 4 pétalas e também é chamado chakra básico. Quando ele está em desequilíbrio, ele vai vibrar numa cor diferente daquela que é a cor correspondente a ele. Então, quando ele está em equilíbrio, ele vai vibrar na frequência da cor vermelha, tá? Ele está associado à primeira camada do campo energético e às glândulas suprarrenais, que são aquelas que estão localizadas sobre os nossos 2 rins, tá? O segundo chakra, por sua vez, ele é chamado de Svadhisthana. Ele é um chakra que apresenta 6 pétalas, né? Ele está situado mais ou menos onde se encontra o osso sacro, né? E quando ele está em equilíbrio, ele vibra na frequência da cor laranja, né? E ele está associado à segunda camada do campo energético e às gônadas, que são as glândulas sexuais. Então, no caso do homem, os testículos; no caso da mulher, os ovários, tá? O terceiro chakra,
por sua vez, ele é chamado de Manipura e ele está situado, né, na região mais ou menos do estômago, tá? Ou, como algumas pessoas queiram falar, mais ou menos na posição aqui, ó, onde tem o umbigo, estômago, né? Então, como a energia ela é jogada de uma forma muito aberta, muito expansiva para fora, ele pega praticamente toda essa região aí, tá? Do umbigo até o estômago. E ele é um chakra de 10 pétalas. Quando ele está em equilíbrio, ele vibra na frequência da cor amarela. Ele está associado à terceira camada do campo energético e à glândula pâncreas. O quarto chakra, que é chamado de Anahata, ele apresenta 12 pétalas, ele está nessa região aqui, ó, que é a região do nosso coração, né? É o chakra chamado de cardíaco. Quando ele está em equilíbrio, ele vibra na frequência da cor verde, né? O verdinho aqui, ó. Então, ele está associado à quarta camada do campo energético e à glândula timo, né? Que ela é bem desenvolvida na infância. O quinto chakra, por sua vez, ele é chamado de Vishuddha. A pronúncia é mais ou menos essa aí, tá bom? Ele apresenta 16 pétalas e ele se encontra na posição da nossa garganta aqui, ó. Ele é chamado de chakra laríngeo, porque está relacionado à nossa laringe, né? Quando está em equilíbrio, ele vibra na frequência da cor azul e está associado à quinta camada do campo energético e às glândulas tireoide e paratireoide, né? Então nós temos a tireoide e sobre a tireoide as glândulas chamadas de paratireoides, 2 em cima, 2 embaixo, ok? Bom, o sexto chakra, por sua vez, ele é chamado de Ajna ou Ajinha, né? Ele apresenta 2 pétalas, ele se situa aqui, ó, nessa região aqui da nossa testa, que é chamado de frontal, mais ou menos aqui, ó, essa regiãozinha daqui, tá? E quando ele está em equilíbrio, ele vibra na frequência da cor azul índigo, né? Então esse daqui na frequência do azul e esse de cá na frequência do azul índigo. Ele está associado à sexta camada do campo energético e à glândula hipófise ou pituitária. E por último, né, a hipófise todo mundo sabe, né, que fica entre os 2 hemisférios cerebrais, mais na parte de dentro do nosso cérebro. E por último, o sétimo chakra aqui é chamado de Sarasrara. Ele é um chakra de 1000 pétalas, né, também chamado de a flor de lótus de 1000 pétalas. Ele está nessa região central da nossa cabeça, né, que forma a nossa coroa. E ele é chamado de chakra coronário também, tá? Quando está em equilíbrio, ele vibra na frequência da cor violeta. Ele está associado à sétima camada do campo energético e à glândula pineal ou epífise, certo? Então, a epífise, ela tem uma ligação específica com a hipófise e a hipófise vai na sequência controlando todas as outras glândulas do nosso corpo físico. Ok, pessoal? Então, observem bem que muitas informações foram retiradas, né, que eu coloquei aqui para vocês, foram retiradas desse livro que eu já mostrei, Fita Energética, a energia das plantas no equilíbrio da alma, do nosso amigo aí Bruno Gimenez, né, que é o mentor lá do curso da Luz da Serra. Então, observe a importância de se utilizar a fitoenergética, primeiro para que você possa estar bem com você mesmo. Então, nós temos que cuidar bem da nossa saúde, não é? Caso você tenha algum tipo de dificuldade, né, com relação a algum tipo de doença, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, ou já com doença física instalada, procure um terapeuta fitoenergético, faça uma avaliaçãozinha, né? Procure entrar em contato e estar em contato e com harmonia
com você mesmo, não é? E com as forças da natureza, porque quando a gente está em harmonia, em equilíbrio conosco, né? Quando nós estamos em paz com a nossa cabeça, com a nossa consciência, estamos em equilíbrio com os nossos pensamentos, vibrando sempre numa frequência positiva, procurando ver as coisas sob um novo prisma. Então, muitas coisas começam a fluir positivamente para a nossa vida, mesmo que hajam todos os problemas externos, exteriores, porque nesse mundo aqui as coisas vibram em frequências diferenciadas, não é? Então nós temos que procurar, mesmo assim, estabelecer uma frequência elevada, uma frequência positiva, para que a gente possa sempre se manter em paz, em equilíbrio, e para que possamos também conseguir resolver todos os nossos problemas com serenidade de espírito, que é a coisa mais importante, e ter a nossa consciência sempre tranquila com o cumprimento do dever bem realizado. Ok, pessoal? Então, basicamente é isso aí. A fita energética, né, ela vem para poder complementar, adicionar e para equacionar algumas situações que alguns indivíduos apresentam, já que muitas vezes o medicamento alopático ele não atua no campo sutil, bem como o princípio ativo, né, de determinadas plantas não vão atuar no campo sutil da alma. Então, a energia da planta é que vai fazer esse trabalho, essa atividade terapêutica. E aí vai promover o restabelecimento desses indivíduos, dessas pessoas, ao seu equilíbrio normal e às suas atividades normais. Tá bom? Então, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.